Romanos 2, versículo 17, nós vamos ler até o versículo 29. O Evangelho para todos, e o tema desta noite é: religiosos precisam do Evangelho. Religiosos precisam do Evangelho. Romanos 2, 17 a 29. O texto diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, como a Tua palavra nos desafia. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a compreender esse texto. E em nome de Jesus, ó Pai, longe de nós toda jactância, toda religiosidade vã, toda tentativa, ó Deus, de sermos aprovados diante do Senhor mediante a nossa autojustiça, os nossos méritos. Que nós possamos repousar, descansar apenas no Senhor Jesus Cristo, nos méritos dele, nas obras que Cristo fez na cruz por nós, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração seja inteiramente dedicado ao Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra e aplicá-la, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma ilustração que nós conversamos no nosso elo de comunhão dessa semana, da semana que se passou, que é a ilustração da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida, que está nas Escrituras Sagradas, e que conta a história de um filho que pediu os bens do seu pai e foi aproveitar a vida. E nessa parábola nós vemos pelo menos 3 personagens principais. O primeiro é este filho, o mais novo, que se tornou secular e mundano, abandonou seu pai, foi aproveitar a vida, gastar o seu dinheiro para as suas prostituições, e representa aqueles que estão na irreligião, sem religião, ou paganismo. Aquilo que Paulo trouxe para nós lá no capítulo 1, aqueles que estão distantes. Vocês se lembram que Paulo escreveu essa carta aos romanos, querendo ir evangelizar os espanhóis, que naquela época eram os confins da terra. E para isso ele vai explicar por que os espanhóis precisavam ouvir o Evangelho, e a razão deles precisarem ouvir o Evangelho é porque, mesmo que nunca tenham ouvido, eles são indesculpáveis, porque eles estão vivendo um paganismo, a irreligião, estão nos seus pecados, e eles precisam do Evangelho para se arrependerem. E por isso que é chamado filho pródigo. A ideia do pródigo aqui é o gastador, aquele que gasta tudo com as coisas e com o mundo. Então, filho pródigo. Tem um segundo personagem nessa parábola, que é o pai amoroso, que corre a favor do seu filho. E esse é o personagem principal da parábola, não é o filho pródigo. A gente sempre coloca ênfase no filho pródigo, mas é o pai. Porque este pai, ele
corre atrás do seu filho. Este pai, ele se levanta, quando o filho vem longe, se levanta e corre. Algo que para um senhor daquela época, para um mestre daquela época, era vergonhoso, correr. Mas ele vai atrás do seu filho, está nem aí para o que os outros vão falar. Ele vai ao encontro do seu filho. E esse é o evangelho. E por fim nós temos um terceiro personagem, o filho mais velho. E essa parábola foi contada por causa dos filhos mais velhos. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele comia com pecadores, ele se relacionava com pecadores, ele estava no meio de pecadores. E os fariseus, os judeus, os escribas, aqueles que deveriam ver o ministério de Cristo como algo bom, estavam criticando Jesus, dizendo: olha só, ele está comendo com pecadores, olha só, ele é beberrão, e por aí vai. E Jesus conta essa parábola por causa deles. Jesus conta essa parábola porque os judeus daquela época, os fariseus, os escribas, eles estavam agindo como o filho mais velho, legalista, hipócrita. A religiosidade aqui está figurada na pessoa do filho mais velho. E quando eu estou falando sobre religiosos precisam do evangelho, eu estou falando dessa religião no sentido negativo do termo. Porque você pode falar de religião ou da verdadeira religião. A Bíblia fala sobre a verdadeira religião, que é Cristo Jesus. E no final das contas, todos nós somos religiosos, porque nós buscamos o Senhor. Agora, existe um tipo de religião que nós colocamos mais um pouquinho na palavra, mais alguns termos na palavra, mais algumas sílabas aí na palavra, que é religiosidade. Que é aquele tipo de religião que é legalista, que é hipócrita. E esse texto de Paulo, ele está combatendo exatamente isso. O filho mais velho é isso. Se vocês se lembram, Jesus contou outras parábolas antes da parábola do filho pródigo. Contou a parábola da dracma perdida. Aquela mulher que perdeu uma moeda e varreu toda a casa buscando a moeda. Contou a parábola da ovelha perdida. Aquele pastor que perdeu a ovelha e foi atrás da ovelha. E quem que é a mulher? Quem que é o pastor? E quem que é o pai? Deus. Jesus, que veio a este mundo atrás de quem? Do perdido. De nós, pecadores. Agora, muitas vezes nós agimos como o filho mais velho, legalista e hipócrita. Olha o que ele fala. O filho mais velho se indignou e não queria entrar na festa. O pai fez uma festa, matou um novilho cevado. Mas o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai também amava este. Vem, vamos, entra na festa do seu irmão. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Pegaram? No final das contas, o filho mais velho servia o pai não por amor. O filho mais novo não amava o pai, gastou os bens do pai no mundo. O filho mais velho também não amava, mesmo ficando dentro da casa. Ele serviu o pai por causa dos bens. Faz tanto tempo que sirvo o Senhor, querendo os bens para mim, e o Senhor nunca me deu nada. O amor não estava no pai. Fatidicamente, essa história termina com o filho mais velho fora da festa. O filho mais velho fora da festa. Será que nós somos esses religiosos que vão ficar fora da festa celestial? Esse é o ponto de Paulo aqui em Romanos 2. Vamos aprender um pouco mais? Bom, algumas ênfases. Esse slide eu já trouxe aos irmãos, essas ênfases eu já falei aos irmãos no sermão da semana passada, só repetindo para os irmãos lembrarem. Paulo, ele então escreve essa carta, não ele, o seu amanuense que escreve, ele dita essa carta para ele, e ele escreve essa carta, ou dita essa carta, para que os irmãos de Roma o enviassem para a Espanha, para ele pregar o evangelho na Espanha. E ele então faz um resumão do evangelho, mostrando que tanto judeus como gregos precisam do evangelho.
Então, lá no capítulo 1, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação pela fé. Nós somos salvos pela fé, não por obras, pela fé. Tanto do judeu como do grego ou qualquer outro povo. Os pagãos espanhóis, que era o caso dessa epístola, e todos os outros, qualquer povo necessita do evangelho. A irreligião precisa do evangelho. O filho mais novo precisa do evangelho. Contudo, não apenas ele. No capítulo 2, Paulo ele dá uma rasteira nos religiosos. Eu expliquei para os irmãos que talvez um religioso, ao ler o capítulo 1, estaria batendo palma. Parabéns, Paulo, é isso mesmo. Os irreligiosos, os pagãos, esses imorais, têm que ser condenados mesmo. E Paulo dá uma rasteira neles no capítulo 2. Ele está dizendo, e vocês que estão julgando eles, também são condenados. Também serão condenados porque vocês estão julgando. Porque vocês estão se achando superiores. E não é esse o espírito do evangelho. Então, no final das contas, ele está dizendo que os religiosos judeus e moralistas, de maneira geral, filósofos, etc., necessitam do evangelho. Pois ninguém consegue ser salvo pela lei. É impossível sermos salvos pelas nossas obras. Eu sempre faço um cálculo. Já fiz esse cálculo com os irmãos algumas vezes. Mas pensem aí comigo. Se você tivesse apenas 3 pecados por dia, quantos pecados você teria em um ano? 1095, eu calculei em casa. Vamos arredondar para 1000. Uma pessoa de 30 anos. Eu tenho 30 anos. Teria quantos pecados? Bem fácil. 1000 vezes 30? 40 mil. 30 mil. Pensando que a gente não peca só 3 vezes ao dia, irmão Vicente, eu considero mais do que 40 mil. Mas é isso mesmo, 30 mil. Agora imagina se eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereço entrar no céu. Não tem como. Nós não merecemos. E é isso que o texto está dizendo. Não é pela nossa justiça, pela nossa obediência. É pela graça, é pela fé. E então, no capítulo 3, nós vamos ver que todos necessitam do evangelho, pois todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Não é essa a mensagem do capítulo 3, versículo que nós decoramos? E no capítulo 4, nós vamos ver que somente pela graça, 4 e 5, somente pela graça e mediante a fé, o pecador é justificado. Nós vamos chegar até o capítulo 5 e os irmãos irão ver essas ênfases. Amém? Bom, dentro desse tema, religiosos precisam do evangelho. Agora aqui, o versículo 17, Paulo se volta para o judeu especificamente. Anteriormente ele estava falando tanto para judeu como para filósofos, aqueles que eram moralistas de maneira geral, aqueles que julgam, da maneira que julgam serão julgados. Agora aqui ele se volta diretamente para o judeu e ele diz, mas se você diz que é judeu e confia na lei, se gloria em Deus, ele está fazendo ou montando um diálogo como se ele estivesse conversando com o judeu. Ele não está conversando literalmente com o judeu ali, ele está usando um recurso para montar os seus argumentos como se ele estivesse dialogando com um judeu, com uma pessoa da tribo de Judá ou um israelita que se diz judeu. E aí ele vai questionar a religiosidade dele. E ele vai mostrar que a religiosidade dele necessita do evangelho. Claro que esse argumento não vai terminar hoje. O capítulo 3 continua. O capítulo 3 ele continua falando aos judeus até chegar à conclusão que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e todos nós precisamos do evangelho. Mas vamos ver alguns detalhes aqui. 3 coisas. Os religiosos precisam do evangelho, pois a religiosidade produz apenas louvor a si próprio. Ou, em outras palavras, orgulho. A religiosidade produz louvor a si próprio, ou orgulho. Paulo, ele inicia trazendo aqui alguns privilégios que os judeus tinham. Privilégios que, em si mesmos, eles não eram ruins. Eram coisas boas. Só que os judeus usavam esses privilégios não para a glória de Deus, mas para se gloriarem em si mesmos, né? Para se exaltarem, para o louvor da sua própria glória. Isso nós vemos no final da porção. Olha só os privilégios. Ele diz, mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus,
Claro que eles não se gloriavam verdadeiramente em Deus. A glória deles aqui está no fato de que, nós somos especiais. Somos um povo super especial, porque Deus deu a lei. Somos filhos de Deus. Mas na verdade eles não eram. Paulo vai mostrar a hipocrisia deles. Eles não seguiam a lei. Eles só queriam louvor próprio. Que mais? Se você conhece a vontade de Deus, eles conheciam a vontade de Deus por meio da palavra, e aprova as coisas excelentes, eles sabiam quais são as coisas excelentes, o certo e errado, sendo instruído na lei. Se você está convencido que é guia dos cegos, os judeus tinham que evangelizar, que ser guia, ou de serem guias das nações. Então está convencido que é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tanto na lei a forma da sabedoria, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Então Paulo ele vai listar vários privilégios que os judeus tinham, mas que no final das contas eles estavam confiando nessas coisas, a sua salvação, e eles estavam sendo hipócritas. Eles não estavam seguindo essas coisas. Eles tinham a lei, eles tinham a revelação de Deus, a vontade de Deus, eles foram chamados para ser guia das nações, eles tinham que instruir aqueles que eram insensatos, mestres de crianças, eles tinham na lei a forma da sabedoria e da verdade, e poderiam se amparar na lei, mas eles não obedeciam à lei. Se vocês observarem, olhem aí o versículo 29. Paulo vai dizer: porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos. Só essa frase, e cujo louvor não procede de seres humanos. Por que isso? O termo judeu significa louvado. Judá, quando nasceu Judá, o nome dele foi dado com uma expressão de louvor. Yahvé é louvado, ou ele será louvado. A própria bênção que Judá recebe se refere a isso, louvado. E quando Paulo ele faz esse jogo de palavras, você se diz judeu, mas você está procurando louvor de homens, ele está destacando que os judeus pegavam esses privilégios de Deus, porque tudo isso é graça. Deus deu por meio da sua graça ao povo judeu, mas eles pegavam esse privilégio e se achavam melhores do que os outros. Eles queriam louvor dos outros. Então a religiosidade produz apenas louvor a si próprio e não louvor a Deus. Esse era o problema. Existem documentos antigos que dizem que os judeus eles eram considerados um povo ruim, ou um povo rejeitado pelas outras nações por causa desse sentimento de superioridade dos judeus. É aquele povo que tem o nariz empinado, que olha para cima, que se acha melhor do que todo mundo. E eles achavam que eles estavam salvos pelo simples fato de serem judeus. E Paulo vai derrubar esse argumento. Não adianta. Não é porque vocês são judeus que vocês são ser salvos. E meus irmãos, claro que a gente tem que interpretar para nós. E nós? Muitas vezes nós achamos que somos salvos só porque estamos arrolados no hall de membro de uma igreja. Muitos presbiterianos se acham melhores do que os outros porque a sua igreja estuda teologia, é doutrinariamente uma igreja e tal e tal. Ou porque receberam batismo. A religiosidade ela continua até os dias de hoje. E a religiosidade produz apenas o louvor a si próprio e não louvor a Deus. Olha algumas perguntas para nos orientar. Você tem se orgulhado em sua religiosidade? Eu sou bom, sou melhor do que os outros. Você se acha melhor do que os outros? Superior? Você tem buscado o louvor dos homens, os aplausos? Você toca para quê? Você canta para quê? Você prega para quê? Para o louvor, para as curtidas, né? Hoje são as curtidas lá no Instagram. Isso é religiosidade. A atitude errada da religiosidade é essa daqui. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Não sou igual a essa laia.
Nem como esse publicano que está aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Claro, meus irmãos, que quando nós combatemos a religiosidade, nós não podemos cair no extremo da irreligião, né? Do não fazer nada, do dizer, não, então tá bom, então agora eu não preciso fazer nada. Não, tem coisas boas que nós precisamos fazer. O problema é a motivação. Por que você faz isso? Esse fariseu nitidamente fazia para quê? Teu reconhecimento, teus aplausos. É aquela pessoa que dá uma cesta básica com uma selfie. Tem várias charges aí no Instagram criticando isso. Os aplausos meramente. Temos que tomar cuidado com isso. Agora, por outro lado, o publicano, estando em pé, longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse que foi o publicano que recebeu graça e misericórdia, que desceu justificado. Interessante, né? Mais uma vez, eu não sou contra a prática cristã. Como eu disse, existe uma verdadeira religião. Nós não podemos dizer que não existe verdadeira religião, colocar o termo religião somente no sentido negativo. Por isso que eu estou usando o termo religiosidade. Existe a verdadeira religião, como por exemplo lá em Tiago. A verdadeira religião é se afastar das imoralidades e ajudar o órfão, a viúva. Não é isso? E refrear a língua. Ainda tem um terceiro aí. E refrear a língua. Tiago fala da verdadeira religião. Então, olha só o que o Tim Keller diz. A religião verdadeira diz respeito tanto às motivações do coração quanto aos atos do corpo. O ponto é, por que você faz o que você faz? Por que você vem à igreja? Se você está na verdadeira religião, você vem por gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu vou te adorar. Agora, se você está na religiosidade, você vem na igreja por quê? Por orgulho, para as pessoas te verem, para os seus familiares te verem e falar, olha, aquilo lá é bom, né? Olha como que ele busca o Senhor. Ou querendo ser aceito por Deus. Eu tenho que ir, porque senão Deus vai me mandar para o inferno. E vai sem alegria. Obrigado. Obrigado. Sem prazer. Agora, quando a motivação é gratidão, é alegria, você vai feliz, você não quer faltar nenhum culto, porque o seu Deus é um Deus que te deu tudo, e você quer dar tudo para Ele. Ou vocês não acreditam que o nosso Deus deu tudo para nós? Ele deu cada gota do sangue do seu Filho amado na cruz. Então isso não é religiosidade vã, isso é a verdadeira religiosidade, motivada por gratidão, por alegria. Por amor. Por amor. Você ama Deus suficientemente ao ponto de fazer as coisas para Ele? Para a glória dEle, não para a sua? Que coisa maravilhosa. Bom, em segundo lugar, religiosos precisam do Evangelho, pois a religiosidade desonra a Deus por sua hipocrisia. A partir do versículo 21 agora, então, Paulo começa a denunciar a hipocrisia. Ele diz: você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você é rápido em criticar os outros, é o que ele falou anteriormente, mas você está cometendo os mesmos pecados. Você não aplica a palavra a você. É aquele sentimento. E meu irmão, se você tem esse sentimento, eu te peço, por favor, peça perdão a Deus e muda isso em seu coração. É aquele sentimento de estar aqui no culto escutando a palavra, e de vez em quando o pastor é mais duro e tal, e eu peço perdão aos irmãos quando é duro demais, e aí você está assim, nossa, mas esse sermão é tão bom para aquele irmão, que beleza, o pastor está dando na jugular daquele irmão. Você está sempre pensando no outro, e o sermão é para você, é para mim. Quando eu prego, eu falei para os irmãos aqui do Ministério de Música, que eu li vários comentários para pregar e assisti algumas pregações também. E uma delas, nossa, como bateu em mim. Eu primeiro apanhei para depois poder trazer para os irmãos. É para você, não é para o outro. Você ensina o outro, mas você não quer ser ensinado. Você acha que a palavra é para o outro e não para ti.
Aplica a palavra ao seu coração. E o que mais? O texto continua. Você prega que não deve roubar, mas rouba. Rouba como? Atualmente nós temos aí uma difamação gigantesca do nome de Deus, de evangélicos que não pagam as suas contas, por exemplo. Eu me lembro que ainda na adolescência, eu perguntei para um verdureiro que não está mais vivo, Deus já o levou, um verdureiro lá da minha cidade, interior de Rondônia, verdureiro andava numa cargueira, as verduras tudo na frente assim, vendendo, cebolinha, alface, chamava Sidão. Sidão, quem mais te dá cano aí e não paga? Sabe o que ele me falou? Os evangélicos. Os evangélicos. Ele tinha medo de vender para os evangélicos, porque eles não pagavam. Eu trabalhei na minha adolescência numa agropecuária da minha família, e muitos cristãos não pagaram. Muitas notas. Roubam. Claro que o roubo não é só isso, não pagar na praça, mas pode ser também roubo de tempo, roubo, não sei. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. Condenamos, mas cometemos. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo aos judeus, né? Aqueles judeus, Paulo está dizendo, você disse que não deve roubar, mas rouba. Você disse que não deve cometer adultério, mas adultera. Você lembra que Jesus intensificou isso. Se você olhar com intenção maldosa, se você deseja, já cometeu adultério. E hoje? Hoje existe a pornografia, a deusa porneia. E aí? Como está o seu coração? Tem consumido essas coisas terríveis? Que é uma das causas do tráfico sexual infantil. E está lá, publicando, vamos salvar as crianças de Marajó. Vamos! Mas está consumindo pornografia. Que hipocrisia é essa? Uau! É duro. Por isso que a gente é salvo pela graça. Não saia daqui acusado e nem tentando se salvar pelos seus próprios méritos. É só graça. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Talvez os judeus saqueavam os templos pagãos e vendiam e ganhavam dinheiro com os ídolos dos outros. Interessante isso, né? Ou esse texto está falando, como pensamos aí o adultério, de uma maneira muito mais profunda, os ídolos do coração. E no final das contas, a religiosidade é um ídolo. Quando você se apega à religiosidade, à sua autojustiça, como meio de merecer a salvação, é um ídolo. Você que se gloria na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Paulo aqui ele coloca agora tudo no pacote. Se o judeu tivesse falado, não, mas eu não faço nada disso, ele diz, mas desobedecer a lei você desobedece, porque senão não precisaria do sacrifício. Não tem como ser salvo pela obediência da lei. A própria lei mosaica sabia disso. Ou melhor, o Deus, ao nos dar a lei mosaica, ou dar ao povo de judeus a lei mosaica, ele já deu meios para que eles conseguissem o perdão, porque eles não iriam cumprir. Quais? Os sacrifícios. Quais são os meios? Os sacrifícios. Todo dia tinha que ser sacrificado, porque todo dia o povo pecava. A própria lei reconhece que a salvação não é por obras, mas pela graça, e precisa do sacrifício de algo para receber o perdão, e nós cremos também nisso. O nosso sacrifício é do Cordeiro Santo, Cristo Jesus. Então, olha como Paulo diz, você desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os gentios blasfemavam tanto pelo orgulho, como também pelo fato dos judeus muitas vezes exigirem coisas, tradições de homens, como Jesus combate os fariseus, e eles mesmos não cumpriam. E o nome é blasfemado. A pergunta é, há alguma coisa que você faz, que faz com que o mundo blasfeme o nome de Deus? Se vocês observarem, o pecado de pessoas crentes é mais sério no mundo. Os jornais, eles enfatizam. Quando qualquer pessoa cai em algum problema, algum pecado, é dito, fulano de tal
cometeu tal coisa. Agora você é um pastor, ainda fala a igreja, presbiteriano. Não é assim? Pastor entrou nisso, pastor entrou naquilo. Porque o mundo quer enfatizar a hipocrisia. E nós olhamos para o nosso país, parece que ela é gigantesca. De pessoas, e meus irmãos, não quero cair no julgamento orgulhoso. Não somos melhores do que ninguém, em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou só mostrando a realidade do nosso país. De como líderes políticos, por exemplo, cristãos, difamam o nome do Senhor. Assassinam, roubam, e o nome de Cristo vai para o lixo. A pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração é: você tem desenrolado ou desonrado ao Senhor agindo hipocritamente? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Você que se baseia e diz que eu vou ser salvo pelas minhas obras, mas desobedece, é uma desonra ao nome do Senhor. Você tem desonrado ao Senhor e agido hipocritamente? As pessoas têm blasfemado contra Deus por sua causa? Olha essa citação do Keller. Uma vida de legalismo religioso é sempre repulsiva para quem está fora da fé. Só o Evangelho produz igrejas e pessoas que recomendam Deus ao mundo. Uma igreja legalista, vivendo uma religiosidade fria, morta, uma ortodoxia morta, afasta pessoas. Afasta aqueles que estão fora. Afasta aqueles que ainda não escutaram a fé. Porque não os recebe direito. Porque não os ama direito. Porque se acha superior do que todos. Será que essa é a realidade da nossa igreja? Ao contrário, o contrário disso é uma igreja cheia do Evangelho, recomenda Deus ao mundo, exala o bom perfume de Cristo ao mundo, e pessoas se achegam. Um crente cheio do Evangelho tem prazer de dizer: olha, vamos lá na minha igreja, vamos escutar a palavra, o Evangelho é maravilhoso, me libertou. Eu tinha vícios, não tem medo de falar isso, mas Cristo me libertou. Vamos. Aonde estamos? Repelindo as pessoas que deveriam estar escutando o Evangelho da graça? Não cuidando daqueles que estão lá fora? Ou nós estamos atraindo? Nós estamos apresentando Deus ao mundo, vivendo para a glória dele? Já pensaram? Então, a religiosidade desonra a Deus por sua hipocrisia e repele os não cristãos. Não faz a igreja viva e cheia do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é intencional, não vive o Evangelho, não vive o discipulado, não evangeliza e não cresce. Isso é a igreja religiosa. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Religiosos precisam do Evangelho, em terceiro lugar, pois a religiosidade não pode transformar o coração. E a pergunta que nós vamos responder agora nessa última parte é: você tem confiado em rituais externos, mas seu coração está longe do Senhor? Versículo 25 aí começa uma nova porção, um novo parágrafo, onde Paulo agora vai falar da circuncisão. Olha só, a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Deixa eu tentar explicar isso daqui. A circuncisão era um sinal, era um selo no Antigo Testamento de que aquele que nasceu judeu era do povo de Deus. A circuncisão era um ritual, um rito que era feito no órgão genital masculino, era cortado de maneira circular o prepúcio deste órgão, por isso circuncisão. O que seria hoje cirurgia de fimose, mas claro que dentro de um contexto religioso. Ainda hoje, os árabes e alguns judeus também são circuncidados, então crianças são circuncidadas ainda hoje. Claro que a cirurgia é diferente, toda a técnica da medicina moderna, mas a circuncisão ela é aplicada religiosamente ainda hoje, e a cirurgia de fimose por causa de saúde ainda hoje, ok? Isso era a circuncisão, era um sinal.
Nós cremos que no Novo Testamento esse sinal mudou. Nós não precisamos mais ser circuncidados. A circuncisão era aplicada em crianças com 8 dias de vida. No Novo Testamento, o que substitui isso é o batismo. E nós fomos batizados, e a igreja presbiteriana, entendendo a continuidade dos sinais, também batiza as crianças. O ponto é que nem circuncisão, nem batismo salvam. A salvação não é por causa do batismo, não é porque você foi batizado que você pode crer que você está salvo, e nem circuncidado, né? No caso do judeu. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. A circuncisão era aplicada apenas como sinal que aquela pessoa, criança, fazia parte do povo de Deus, adulto fazia parte do povo de Deus. Mas a criança, mesmo sendo circuncidada, ela tinha que, aos 12 anos, professar a sua fé. É o bar mitzvah. Ia na sinagoga e ali lia um texto do Antigo Testamento e professava a sua fé. E nós temos hoje também a profissão de fé. O ponto é, o problema é confiar em rituais externos. Olha só, a circuncisão tem valor se pratica a lei. O judeu dizia, eu sou circuncidado, sou filho de Abraão. Eles tiveram essa discussão com Jesus lá em João. Jesus disse, não, os judeus chegaram para Jesus, não, mas nós somos filhos de Abraão. O que você está falando? Nós não precisamos de arrependimento, nada disso. E Jesus diz, dessas pedras podem surgir filhos de Abraão. E eles, não, o que você está falando? E Jesus diz, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do pai de vocês, são filhos de Satanás. Jesus fala isso, o diabo é o vosso pai, porque vocês não me recebem. Eles estavam acreditando que por causa da circuncisão, por causa da nacionalidade, porque nasceram dentro da igreja presbiteriana, foram batizados na infância, participaram da escola bíblica dominical, estavam salvos. E Paulo está dizendo o quê? Não é isso que salva. A circuncisão só tem valor se vocês obedecem à lei. É muito mais do que só ritual. E ele vai concluir dizendo que a transformação também, a obediência não deve ser só externa, tem que ser no coração. A religiosidade não pode transformar o coração. Olha só. Portanto, se a incircuncisão, se os gregos, os espanhóis, aqueles que não são judeus, observam os preceitos da lei, será que os gregos não podem ser considerados circuncisão? Será que eles que estão obedecendo a lei, ao contrário de vocês que não estão obedecendo, eles não podem ser considerados o povo de Deus? É isso que Paulo está dizendo. E claro que obedecer a lei aqui não é uma obediência meritória. A motivação sempre é a gratidão, porque eu já expliquei aos irmãos que o espírito da lei é que a salvação é pela graça. O povo do Antigo Testamento foi salvo mediante a promessa da vinda de Cristo e não por meio das suas obras. Tanto é verdade que eles ofereciam cordeiros, que é o sinal de que o Cordeiro Celestial, o Filho de Deus, viria para morrer em nosso lugar. Então, ele está dizendo, olha, se os incircuncisos estão obedecendo, é eles que são o povo de Deus. É isso que ele está perguntando. E se aquele, versículo 27, que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará. Ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, eles só tinham a letra, eles não tinham o espírito. Eles tinham a lei, mas a lei não mudava o coração. É aquela pessoa que lê a Bíblia, lê, obedece tudo, mas não teve um coração transformado. Que tristeza isso. Meus irmãos, que nós não sejamos esse tipo de gente. E claro, mais uma vez, não com orgulho. Em nome de Jesus, que nós não sejamos religiosos ao ponto de ter a lei, ter o evangelho, mas isso não mudar o nosso coração. O coração continuar sujo, feio, horrível diante do Senhor. É isso que está dizendo. E então, os que são em circuncisão, né, irão julgar os judeus. Os que são gregos irão julgar o judeu por causa disso. Versículo 28. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. Quem é o verdadeiro judeu? Quem é o verdadeiro povo de Deus? Aqueles que são da fé, Paulo diz lá em Gálatas. Não é quem é só exteriormente. Nem circuncisão quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. Nós somos
povo de Deus. Nós somos Israel de Deus. Nós somos o verdadeiro judeu de Deus. Judeus de Deus. Amém? Porque é interiormente. E circuncisão é o do coração, é a do coração. Pelo Espírito, é o Espírito Santo que faz essa obra. Não é um homem que vai lá, corta o prepúcio, não é um pastor que vai lá e joga água. Não, é o Espírito que nos salva, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos. Judeu, o louvado. Judeu, o termo judeu significa, o termo Judá significa louvado, adorado, Yahvé é louvado. Não, o louvor não é de homens, mas é Deus que louva, é Deus que derrama a sua glória sobre o seu povo. O louvor vem de Deus e não de homens, porque o Espírito mudou o coração. E meus irmãos, isso está em todas as escrituras sagradas. Olha só, olha o que diz Deuteronômio 36. Deuteronômio. Vocês se lembram? Quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Deuteronômio foi escrito por quem? Ou para quê? Para a segunda geração de israelitas que estava no deserto. Porque Moisés já tinha dado a lei, agora ele precisava repetir a lei para essa nova geração antes de entrar na terra prometida. E na repetição ele já enfatiza o quê? Que a salvação não é por obras. Que quem vai circuncidar, quem vai nos circuncidar é o Espírito no coração. E não meramente um rito externo. Não é só um rito externo. E se está sendo um rito externo apenas, é morto. Olha só. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês. Sempre o alvo foi o coração. Ame ao Senhor de todo o coração, com todas as tuas forças. O Senhor circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Qual que é a motivação correta? Amor, gratidão. Mais um texto do Antigo Testamento, agora falando sobre a vinda de Cristo. Ezequiel 36 diz: eu lhes darei um coração novo, e porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. Cristo Jesus que irá fazer isso. É uma promessa da vinda do nosso Senhor. É uma promessa da vinda do Espírito Santo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém dentre vocês o meu Espírito. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? A circuncisão do coração pelo Espírito, não segundo a letra. É pelo Espírito, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração. E farei que vocês andam nos meus estatutos. Vocês viram? Não é irreligião também. Nós vamos obedecer, mas obedecer agora com a motivação do amor, da gratidão. Andarão nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Aleluia. Por isso, nós podemos concluir que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A religiosidade não pode salvar. A religiosidade produz apenas orgulho, louvor a si próprio, desonra a Deus por causa da sua hipocrisia e não pode transformar o coração, não tem acesso ao coração, mas o Evangelho pode. Por quê? É o poder de Deus. Vocês estão abertos em Romanos? Olhem aí comigo, voltem uma página, Romanos 1,16. Vamos ler juntos? Vamos colocar de pé, vamos ler juntos de pé, até para dar uma despertada. Só o versículo 16, no 3. 1, 2, 3. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podem se assentar. É só o Evangelho que salva. E é isso que todas as escrituras sagradas nos ensinam. Lá em Tito 3,5 nós lemos o seguinte: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não foram por nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos salvou, que nos lavou, que nos tirou da podridão. É graça. E nós não somos hipócritas e nem pagãos, porque
Cristo nos salvou, porque Cristo nos alcançou. E é mérito dele, não mérito nosso. É glória para ele, não glória para nós. Isso que é maravilhoso no Evangelho. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Pela fé recebemos a salvação. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Contudo, porém, todavia, nós também não podemos cair na irreligião. Nós devemos praticar boas obras com a motivação correta, pois somos feituras dele. Deus nos faz a semelhança de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. E aqui um exercício para casa. Quando você chegar em casa, leia essa continuação do texto, Efésios 2, 11 a 13. Lá em Efésios 2, 11 a 13, Paulo ele continua falando aos gentios, dizendo: e vocês que estavam afastados do povo de Deus, considerados incircuncisão, agora vocês foram aproximados do povo de Deus, e Deus fez uma fusão de povos, tanto judeu como grego, tanto gentil como israelita, tanto circuncisão como incircuncisão, um único povo reconciliado no Evangelho. Isso somos nós. Ele nos atraiu para a glória dele, pela graça. Aleluia. Como praticar toda essa palavra? A pergunta que deve nos motivar é: como podemos ser cristãos sem cair na religiosidade? Algumas coisas para nós fugirmos. Primeiro, fuja da busca orgulhosa do louvor e aprovação de homens. Eu sei que é difícil, nós queremos a aprovação dos outros, a aprovação dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos amigos, queremos, da nossa igreja, queremos sim, queremos um elogio, mas volte-se para o Senhor, toda a honra e glória a Ele, fuja disso. Se arrependa dos sentimentos de superioridade moral. Sou melhor do que todos, sou melhor do que... Não, se arrependa disso. O Evangelho não nos faz orgulhosos. Esse sentimento de superioridade não deve vir ao nosso coração. Nós devemos ser humildes, como o nosso Senhor Jesus o é. Fuja da vanglória. A vanglória é a glória que vem através dos homens. É vã por causa disso. Fuja da hipocrisia e da atitude leviana com respeito à palavra de Deus. Hipocrisia é você condenar e não fazer. Agora também existe a atitude leviana com respeito à lei de Deus. Qual é? Você dizer que você está baseando-se na lei e não obedecê-la. É o escutar, escutar, escutar e não descer ela para o coração. Por isso, faça igual o salmista. Guarde no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Isso está lá no Salmo 119. Guarde no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Fuja da falsa segurança da religiosidade e seus ritos. Ser religioso, cumprir os ritos, aparentemente traz uma segurança, né? Eu estou cumprindo, estou indo na igreja, estou dando dízimo, estou fazendo, está tudo bem, vou para o céu. Mas é falsa segurança. Isso não vai te salvar. Entregue o seu coração inteiro ao Senhor. Ele se entregou inteiramente a ti. Então entregue inteiramente o seu coração. Peça para que o Espírito transforme. Só o Espírito tem acesso ao coração. Eu não tenho. Mesmo sendo pastor, não tem acesso ao seu coração. Você não tem acesso ao seu coração para transformá-lo. Só Cristo. Só o Espírito Santo de Deus. Creia firmemente no Evangelho, na salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Cristo Jesus. Anuncie o Evangelho. Só o Evangelho produz igrejas e pessoas que recomendam Deus ao mundo. Se você está vivendo no Evangelho, você quer bradar ao mundo que é crente, que é de Cristo e tem o desejo de anunciar, de chamar pessoas para viverem essa experiência maravilhosa do Evangelho. O Hernandes Dias Lopes, falando da mulher samaritana, fala que quem tem um encontro com Cristo tem pressa em anunciá-lo. A pergunta é: você tem pressa em anunciar Cristo? Será que você já teve um encontro com Cristo? Ou você está vivendo só mera religiosidade? Lembra do filho pródigo? O filho mais velho não entrou na festa. Ficou preso no seu legalismo. Mas e o filho mais novo?
O filho mais novo festejou. E o pai, que aponta para Deus, se alegrou. Tim Keller diz que essa parábola, na verdade, é a parábola do pai pródigo. Porque o termo pródigo também pode significar aquele que dá sem ressalva, aquele que é galardoador. E o pai deu, sem se importar com o que o filho fez. Ele perdoou. O filho torrou a grana do pai com coisas ruins, mas o pai estava preocupado com o filho. E mesmo assim o abraçou, o beijou, deu um anel para ele para dizer: é meu filho. Matou um novilho gordo e fez uma festa. Esse é o nosso pai. O pai respondeu ao filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que nós sejamos esse que foi achado, que estava perdido, mas foi achado, seja da irreligião, seja da religiosidade, mas que sejamos encontrados na festa, junto aos braços do Pai. Por sua cabeça e olhe.